Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidoras da rede pedagógica. Boa noite, seguidores da rede pedagógica. Tudo bem, pessoal? Vamos chegando? Boa noite todo mundo. Boa noite, Ana. Boa noite, Viviane. Boa noite, Rosângela. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha só, já estou aqui introduzindo a professora Daniela Lobato, que vai bater um papo aqui com a gente sobre BNCC, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Boa noite, professora Daniela. Olá, boa noite. Boa noite. A Daniela aqui na rede pedagógica já dispensa apresentações, mas quem quiser saber mais sobre ela já pode assistir às lives anteriores. Ela participou da primeira semana rede pedagógica, né? Uma pessoa que realmente contribuiu bastante com a nossa formação naquele evento online. Boa noite, pessoal. Todo mundo chegando aqui. Daniela Selma. Olha só, muita gente. Rosiane, Jaciara, Thaís. O pessoal está chegando, cada um vai sentando-se no seu lugar. Enquanto isso, nós podemos, então, já começar a falar um pouquinho sobre a BNCC. Eu quero fazer uma emenda aqui, fazer uma articulação com a palestra na live ministrada ontem pela professora Andréia Martinez. Eu achei muito importante a palestra dela, né? Ela deu alguns pontos e apontou uma deficiência na BNCC, que seria, né, uma falta de uma abordagem mais efetiva, mais adequada da inclusão. Você concorda com ela, Daniela? Isso mesmo, né? A base, ela acaba que ela não trata, né, do assunto da educação inclusiva, né? Ela traz apenas um tópico assim mais normativo no início, ela cita apenas, né, o nome da educação inclusiva lá na página 16, apenas como uma modalidade, ela cita assim como a educação do campo, a educação de jovens e adultos, né? E depois, ainda no ensino fundamental, ela vem falar lá no texto introdutório no caso das ciências, né? No ensino fundamental, sobre a educação especial, como uma modalidade, né? Que ela deve ser tratada, assim como a educação em questão éticas também devem ser tratada de forma inclusiva com os estudantes, né, que deve ser tratada na parte de respeitos às diferenças. Esses são dois pontos bem sucintos que ela não se aprofunda e nem cita a parte também de legislação, como ela fala dos temas contemporâneos, e que infelizmente ela não aprofunda. Ela simplesmente fala desses pontos a serem abordados, né, no aspecto do próprio documento dos estados. Então, a Andrea pontuou isso, né? A professora Andrea pontuou, e isso acaba deixando bem aberto a cada um dos estados, né, e municípios abordarem isso nos seus documentos próprios normativos, né? E isso vai ser aprofundado apenas nas diretrizes curriculares nacionais, tanto da educação infantil quanto nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né? No caso do ensino fundamental todo. E que bom que a gente tem esses outros documentos que podem normatizar e podem dar orientações aos estados a escreverem os seus outros documentos mais específicos. Mas dentro da base a gente não consegue encontrar nada além dessas duas citações. Uhum. Pessoal que está chegando aí, nós estamos aqui com a Daniela Lobato, professora, mestre em educação, que está aqui nos ministrando aqui essa palestra sobre BNCC, teoria e prática. Então, professora Daniela, você acha que a BNCC de alguma forma condiciona de forma importante a educação inclusiva e a educação especial? Ela vai apontar, assim, eu entendo até a base nesse aspecto, né? Porque, assim, ela, por ser um documento normativo, ela não consegue dar conta de todos esses campos. E ela ela faz jus no texto introdutório, citando que há outros documentos normativos, no caso a Lei de Diretrizes e Bases,
e as próprias diretrizes curriculares, que podem auxiliar os estados e municípios a escreverem esses outros documentos. Então, isso é bom, né, que ela fale desses aspectos, né, que podem auxiliar os estados a escreverem os seus documentos, e porque o documento já é muito extenso, né, são mais de 400 páginas, quase 500 páginas ali só, de educação infantil e ensino fundamental, isso que eu não estou contando com o ensino médio, que depois foi normatizado esse documento, né, foi homologada a base, e contando com isso, nós temos um documento muito mais extenso da educação básica, e fora isso, esses outros documentos, eles dão conta de auxiliar os estados a escreverem, né, os seus documentos. E quando os estados escrevem esses documentos, né, que são mais normativos, que seriam um currículo, no caso, né, que vem auxiliar a elaborar os planejamentos das unidades escolares e as suas propostas pedagógicas, eles acabam escolhendo um pressuposto teórico que vai costurar e vai delinear tudo aquilo que vai traçar as suas metas de trabalho. E a base, por ser um documento para todos os estados, ela não pode escolher um pressuposto teórico, né? Ela não pode estar ali levantando uma bandeira assim, de forma explícita, né? Assim, algo teórico, assim. Então, ela não deixa, assim, algo marcado. E aí ela não traz uma discussão teórica sobre isso. A gente sabe que quando a gente vem falar de educação especial ou de qualquer uma dessas modalidades, a gente acaba abarcando algum pressuposto teórico, né? Algum teórico ali que vem trazer essas discussões. Então, como não há tempo de aprofundar esses teóricos dentro de um documento, e por ela ser um documento normativo, a gente talvez até entenda porque talvez ela não aprofunde sobre essas temáticas e traga mais no aspecto legislativo. Então, talvez seja por isso até mesmo que ela traga uma forma mais de citação e não de aprofundamento dessas temáticas. E deixe isso mais de autonomia dos estados, né? Darem conta dessa outra parte, que seria uma parte mais específica, a ser tratada de acordo com as suas especificidades, né? Porque isso vai vir respeitando a realidade de cada região. Então estamos aqui conversando sobre BNCC, Teoria e Prática, com a professora mestre em Educação, Daniela Lobato. Professora Daniela, ontem uma questão que surgiu aqui na live da professora Andréia foi a aplicabilidade dos pressupostos da BNCC nesse cenário de isolamento social. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Sim, é um momento que os estados estão se adequando, né? É uma novidade para todos nós. Não passamos por uma situação dessa, uma situação nova, né? É uma realidade para cada um dos estados. Contamos muito neste momento com as teleaulas, com todos esses outros recursos, mas é bom pensarmos também em 2 pontos, né? O primeiro é como tratar com os estudantes nesse período, né? Educação infantil, a Andréia falou ontem, vou falar mais agora do ensino fundamental, pensando em como alcançar esses estudantes nesse período, né? A base, ela traz esse aspecto mínimo, né, das aprendizagens, né, o direito de aprendizagens que seriam de todos, né, então, assim, cada estado está se organizando nesse momento, então tem uma secretaria por trás que vai organizar, né, esses pressupostos de conteúdos e de aprendizagens para plataformas de acompanhamento, e também é importante pensar um outro ponto que eu quero trazer na situação dos estudantes que são já estão em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente pode pensar em estudantes que não alcançam esses outros recursos, né? Que estudantes que às vezes não têm oportunidade de ter um celular, estudantes às vezes não têm oportunidade de ter uma internet, estão em situação já de vulnerabilidade. Estudantes indígenas, né? A gente pode ter professores que lidam com essa situação, estudantes ribeirinhos, né? Estudantes que estão em educação no campo, estudantes que estão em situação de abrigo, em situação de rua, né? Estudantes que estão nas situações prisionais,
Então, tudo isso a gente também pensa em possibilidades de aprendizagem. Então, há diversidade também de metodologias e materiais para alcançar esses estudantes e minimizar também os prejuízos nessas aprendizagens. Então, é um momento muito delicado, porque ao mesmo tempo que a gente pensa em alcançar todos, a gente sabe que vai haver também, infelizmente, uma diferença nessas aprendizagens, né? Porque ao mesmo tempo o recurso não alcança todos. Então, quando você pensa numa plataforma de aprendizagem, infelizmente essa plataforma ela não alcança todos. Quando você pensa no material de impresso, não tem um mediador para todos, porque a gente sabe que às vezes aquele estudante, o mediador vai ser o pai ou a mãe, mas nem sempre esse pai e essa mãe ele é alfabetizado, ele não teve a oportunidade de frequentar uma escola e possa fazer o acompanhamento desse estudante em casa. Então, são momentos delicados da gente pensar em estratégias para ver de que maneira esse estudante ele possa conseguir ter esse acompanhamento em casa, sem ter tantas disparidades com qualquer outro estudante, até mesmo dentro da própria sala de aula dele, né? Porque dentro da sala de aula a gente consegue ser o mediador, mas em casa quem seria o mediador dessa criança, né? Desse estudante? Então, são grandes os desafios, né? Eu joguei várias questões aqui e não tenho, infelizmente, resposta para elas, porque é o momento que todos estamos pensando nessas ações. Mas trouxe também outras situações que precisamos pensar, que são esses outros grupos, né? Que são grupos que a gente não tem, às vezes, pensado neles, né? Não estamos pensando nele. Aqui no Distrito Federal, tem saído algumas portarias, né, para se pensar nesses estudantes que estão nessas situações, e temos acompanhado outros estados também que têm pensado ações para que esses direitos de aprendizagem, né, que a base propõe, possam ser alcançados, para que o ano que vem, né, quando esperamos que essa situação já tenha sido superada, né, e esperamos que tenha uma vacina que chegue logo em breve e o ano que vem as escolas se tornem, né? Porque a gente sente falta das crianças e siga o fluxo, né? E essas defasagens, né? Elas não aumentem, não se tornem tão distantes, esses estudantes não tenham tantas defasagens. Principalmente na alfabetização, né? Que é a nossa preocupação. Imagina essa criança no primeiro ano, né? A dificuldade sem esse professor para fazer as devidas mediações, como nesse processo delicado. Então, é isso. É isso. Ontem, né, a professora Andréia também falou da necessidade de se manter e até de se estreitar, ou de se estreitarem os vínculos com a família, com os pais, até para se Isso. cobrir, né, essa defasagem da educação em isolamento social. Você acha que é possível, né, o quão importante é essa interação com a família para complementar, não é, o espaço escolar que está ausente nessa fase, então, de isolamento social? Os pais, eles são os primeiros educadores das crianças, né? Porque as crianças, antes de ir para a escola, o papel principal ali, primordial, é dos pais, porque eles passam primeiro pelos pais, estão ali naquele vínculo familiar e depois eles vão para a escola. E agora eles estão retornando a este momento a estarem com os pais, né? Ali em isolamento, numa situação meio que forçada. E os pais estão ali um pouco que perdidos também, porque eles estão fazendo esse papel de pais e de educadores ali, professores ao mesmo tempo, e precisando também de um auxílio de como fazer essa mediação. Então, para que eles possam nos auxiliar nessa mediação, eles também precisam ser orientados. Então, se o Estado, ou o município, ou você, professor, está fazendo a sua teleaula, está fazendo vídeos de orientação das atividades, nesse momento também você pode orientar, né? Você pai, você mãe, né? Nessa atividade você pode orientar você pode estar com o seu filho de tal e tal maneira, né? Você pode fazer junto com o seu pai, até falar para a criança, né? Nessa atividade
você pode, né, fazer junto com seu pai. Ou então uma atividade, por exemplo, teve uma atividade que a gente fez esse dia sobre os meios de comunicação, né? E a gente perguntava sobre, você sabe o que é um orelhão? Né? A gente falava sobre os diversos meios de comunicação, que eram um dos componentes da geografia, né? Que a gente estava aprendendo, ensinando no segundo ano, uma teleaula do segundo ano, uma videoaula. E a gente perguntava para a criança, né, no final da atividade, em teleaula, a gente elencava algumas perguntas e colocava assim, você sabe o que é um orelhão? Pergunte para alguém da sua casa o que é um orelhão, né? Desenhe um meio de comunicação que você mais gosta. Pergunte para alguém, então, assim, você sempre coloca a criança para interagir com alguém da casa. E coloca essa consulta, né? Essa participação com alguém dentro da família e também, já que a criança vai estar ouvindo, vai estar participando ali na televisão, com certeza essa televisão está ligada, alguém está assistindo ali, ouvindo, né? Porque vai estar atento àquela situação. Então, se a mãe ou o pai, o avô, alguém responsável, os próprios irmãos ali eles estão participando junto, então eles podem interagir junto. Então, talvez a atividade não está só direcionada para a criança, outros estão ali interagindo. Então, você pode aproveitar esse momento para estar direcionando a família também com aquela atividade. Aproveitar aquelas atividades que a gente fazia, faça com o pai, né? Se você vai trabalhar sobre a questão da fotografia, é o momento de você recorrer àquela fotografia, procure uma fotografia com a sua família, né? Veja o álbum de fotografia, procure quem são os seus avós, conte uma história, né? Faça uma brincadeira com seu pai, com a sua mãe, peça para ele cantar uma cantiga de roda e oriente também ao pai, ou mãe, né? Assim, peça para guardar um canto, assim, para fazer uma atividade. Então, você consegue dar essas pequenas orientações dentro da teleaula sem que ela fique tão dirigida, mas que ela fique, de alguma maneira, indicada para que ele consiga perceber alguns pontos que ele possa estar participando neste momento. Porque ele consegue direcionar com a criança sem que ele também sinta um desconforto e a criança também sinta participativa na atividade e também protagonista. Porque ela consegue executar sozinha, mas tendo o pai e a mãe ali participando, ou o responsável participando, ou alguma pessoa participando com ela. E aí ela consegue estar junto. Então a família vem participando. Então aproveitar este momento para que a família possa estar junto com ela. Ou os irmãos, né? Ou algum vínculo familiar com ela. E ela pode estar interagindo junto ali, nessas atividades. Muito bem, gente. Então, estamos aqui com a professora mestre em educação, Daniela Lobato. Nosso assunto de hoje é BNCC, teoria e prática. Quem chegou agora, posso fazer aqui um resumão para você. A professora Daniela destacou inicialmente, né, a preocupação dela com as dificuldades de inclusão de pessoas, de alunos, de crianças, nessa fase de isolamento social. Colocou, por exemplo, a questão dos indígenas e de outras pessoas, de outras crianças que não têm acesso à internet e a recursos estruturais essenciais, não é, a essa modalidade de ensino à distância. Precisamos estar muito atentos com isso, é algo amplo, é algo macro, mas o professor não pode também, às vezes, ter um aluno que está ali de fora da turma, né, faz ali a chamada, nem percebe que ele não está presente. Eu acho que é uma questão de ter muita atenção para não perder nenhuma das suas ovelhinhas aí pelo caminho. E depois aqui ela falou da importância da parceria, não é, entre o professor, a escola e a família, especialmente nessa fase de isolamento social. E deu aqui algumas dicas de como é que você pode envolver as famílias, né, para o bem da educação das crianças. Mas quem chegou atrasado, perdeu um pouco aí da live, não tem problema. Ela vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no feed da rede pedagógica, tá joia? Então no nosso Instagram vai estar lá disponível. Então vamos para frente aqui, professora Daniela Lobato. Se você tivesse que indicar 3 pontos essenciais da BNCC em relação ao currículo dos anos iniciais do ensino fundamental, quais seriam esses 3 pontos?
pontos para se trabalhar no currículo da BNCC? Isso. Quais são as mudanças, assim, 3 pontos mais importantes, né, de conformação dos currículos ou do currículo das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental a partir da BNCC? O primeiro ponto que a gente destaca é o de artes, né, que inseriu a linguagem de dança, que antes não tinha a linguagem de dança, né, que agora ele tem 4 linguagens, né? E aí o que tem de novidade é a dança. Então ela andava ali mesclado com a parte de educação física, só que agora ela se distingue, né? Tem ali aspectos similares, mas aí ela vem e se distancia um pouquinho porque ela ganha a sua importância, né? Como um dos componentes. Então, assim, tem a sua atenção, né? Como expressão corporal, como movimento. Então, é preciso um pouquinho de atenção, ela precisa estar dentro do currículo, dá para se trabalhar, né? Então, não precisa ter receio, você como pedagogo, dá para trabalhar as 4 linguagens, sim, de artes, e lá no nosso curso a gente fala sobre isso, né? BNCC Teoria e Prática, a gente fala como dá para trabalhar, a gente traz uma professora de dança para falar com isso, né? Eu falo como pedagoga, a Andrea fala como pedagoga também, como professora, né, e fala desde a educação infantil como que a gente consegue fazer essa transição, né, para os anos iniciais, sem perder o foco, né, dos campos de experiência, fazendo essa transição lá do primeiro ano até os anos iniciais, trabalhando as 4 linguagens, né, arte, teatro, música e dança. Então, esse é o primeiro que eu destaco, né, que ele vem aí, que é o grande temor, às vezes, trabalhar o campo das artes, né. Então, não dá para se trabalhar mais a arte como uma simples atividade impressa, aquelas atividades impressas, e não é isso a arte, né? É muito mais para além do que isso, né? É você mesclar ali também com as atividades de história. E por que que eu reforço ainda mais a história, principalmente nos aspectos, né? Das questões étnicos culturais, né? Que é a gente trabalhar a questão do resgate histórico, né? Quem eu sou, né? Quem o outro é para mim. Por isso que a gente fala do eu, do outro e do nós, né? Porque, assim, conhecer quem eu sou, né? Quem é a minha história, quem é a história do outro, e valorizar essa história, que aí entra a questão, né? Histórico-afro, né? A questão indígena, né? E que é importante conhecer esses aspectos que tá ali na legislação, a gente precisa trabalhar isso. E, às vezes, a gente acaba deixando de trabalhar a história mesmo, né? O componente história e privilegiando muito o aspecto da língua portuguesa e da matemática. Isso dá para trabalhar em conjunto e é importantíssimo trabalhar a história, né? E trabalhar assim de onde eu vim, ali o meu bairro, a minha família, a minha comunidade, né? A fotografia, né? Eu faço história, eu participo da história. Este momento que a gente está vivendo é história. E o outro ponto que eu destaco é as ciências, né? E a gente perde muitas vezes grandes cientistas, grandes pesquisadores, porque as crianças elas são curiosas desde pequenas. E às vezes a gente mata essa curiosidade lá no início, lá no primeiro ano do ensino fundamental, porque a gente silencia as crianças. Porque elas começam a perguntar e a gente silencia elas dizendo não é hora de perguntar. Não, é hora de perguntar e você precisa perguntar. Eu sei que às vezes cansa, né? Às vezes a gente está ali querendo, a gente quer muito passar conteúdo, não. E as crianças, elas precisam ser protagonistas, elas precisam mesmo perguntar, elas precisam mesmo estar curiosas. E a ciência, gente, ela permite esse fator de curiosidade, né? Esse aspecto científico. E eu reforço que a gente fala desse aspecto dentro lá do curso, como você fomentar essa questão investigadora da criança, né? E não é difícil, você não precisa ser especialista na área, né? Tudo isso dá para ser trabalhado seguindo dentro da BNCC, seguindo dentro dos currículos, seguindo dentro da proposta pedagógica e fazendo um planejamento muito bom. A gente falou da sequência didática, né, da última vez, a gente falou dentro de um planejamento integrado, dentro do aspecto da transversalidade, da interdisciplinaridade, né? Então, tudo isso dá para ser muito bem trabalhado. Então, eu destacaria aqui, né, falando em suma, assim, da dança, né, dentro da arte, que é o movimento do corpo, isso é muito bom.
falando da questão da história, né? A gente precisa saber da nossa história, precisa conhecer a nossa história e valorizar a nossa história. E também das ciências, né? O que seria de nós sem as ciências, né? E a gente precisa fazer isso para dar voz às crianças, né? Dar voz não, porque ninguém dá voz, né? A gente precisa dar oportunidade para as crianças falarem, para as Uhum. crianças serem ouvidas, né? Proporcionar esses espaços. Por isso que a gente faz a roda de conversa, por isso que a gente faz os momentos de escuta, por isso que a gente pergunta, a gente questiona, a gente propicia essas diversas metodologias para que elas possam realmente participar e questionar, né? Ser questionadoras. Porque é isso que vai fazer que quando elas leiam um texto, elas se questionem, né? O que aquele texto está dizendo, fazer as inferências quanto àquele texto, né? E serem críticas. Então, tudo isso tem um significado. Então, eu levantaria esses pontos, né? Que às vezes eles acabam ficando pormenorizados ali, né? Dentro do processo ali no primeiro, segundo e terceiro ano. E a gente acaba valorizando, a gente entende, porque acaba que se você for pegar na BNCC, são várias e várias páginas da língua portuguesa e da matemática, que chega assusta, né? Tanto de conteúdo que tem ali, mas todos eles conseguem dialogar muito bem com esses outros componentes. E as ciências humanas, no caso a geografia e a história, elas casam muito bem, elas fazem um bem casadinho, sabe? É Uhum. igual aquele doce, né? Que é o bem casado, né? Que é metade brigadeiro e metade beijinho. Eles casam muito bem. Então, se você fizer ali uma leitura, você consegue trabalhar muito bem esses dois conteúdos em ciências humanas. E, assim, eu levanto esses três, mas não quer dizer que os outros sejam menos importantes. Não. Todos têm a sua devida importância e devem ser trabalhados. Por isso que eles estão ali em unidade. E todos eles devem ser trabalhados porque são direitos de aprendizagem da criança. Não é opção sua, professor, selecionar este ou aquele. Se estão ali, todos devem ser trabalhados, tá? Por isso que é direito de aprendizagem do estudante. Todos são garantidos por lei. Muito bem, pessoal. Então, viram aqui, ela destacou aqui a professora Daniela Lobato, nessa conversa nossa sobre BNCC Teoria e Prática. Ela destacou, então, não é, a introdução das artes pela BNCC e também colocou acento aí, colocou destaque, ênfase na história e nas ciências. Ciências, né, que é algo bem interessante, né? As crianças adoram fazer ciência, porque ciência tem aquela coisa das experiências. Você pode então falar um pouquinho, professora Daniela, sobre BNCC e experiências no sentido de experimentos, de testes, de pesquisas que produzem o conhecimento? Sim, essas experiências, às vezes, a gente acaba fazendo aquelas experiências que a gente conhece, né? O pezinho de feijão, né? Vamos plantar o feijão, ver ele nascer, e aí cada um leva o feijão para casa. Mas é importante a gente ir um pouquinho mais a fundo disso, né? Fazer a anotação da pesquisa, né? E observar o experimento, né? Observar o que acontece com esse experimento, ter o fator científico. E hoje nós temos muito a internet que nos é favorável, né? Então a internet, em alguns blogs, em alguns sites, em algumas revistas científicas, elas nos ajudam, principalmente o professor pedagogo que não é especialista, a entender um pouquinho mais como se dá esse caráter científico. Não estou dizendo que você vai falar de nomenclaturas muito complexas para criança, mas você vai ajudá-las a ver que a cada dia que passa vai haver uma mudança naquele processo. E esse processo ele tem que ser observado. E o que vai acontecer? E a gente fala desse experimento lá na aula de ciências, né, no curso. Se o pezinho de feijão está aqui e você faz um furinho na caixa, ele vai crescer buscando a luz do sol. E por que isso acontece, né? E você tem que ir atrás disso. Por que é importante a luz do sol? E aí você vai no fundo científico disso, né? Na ciência em si. Porque a luz do sol é importante para os seres vivos, porque sem a luz do sol a gente não sobrevive,
porque por meio da luz do sol a gente consegue os nutrientes. Então, isso é o aspecto científico. Não é só porque a plantinha vai crescer, né? E aí todo mundo vai ter um pezinho de feijão e porque foi o sentimento de plantar o pezinho de feijão foi legal. Não, não foi só isso, né? É todo o aspecto científico disso, né? E aí eles vão anotar. E aí pode ser coletivo. As crianças ainda não escrevem, então é coletivo. Primeiro dia, o que aconteceu? Primeiro dia, a gente colocou um pouquinho de água. O segundo dia, a gente viu que já a semente já brotou. Então, assim, esses passos têm que ser anotados. E são os passos que vão te ajudar lá. A gente sabe que quando a gente se formou, né, fez o curso, a gente observa que na pesquisa isso é importante. Quando a gente vai a campo, a gente tem que anotar os passos dentro da pesquisa. E isso são os princípios da pesquisa. E isso a criança tem que aprender. Então, não é porque ela não é criança que ela não vai entender. Ela vai entender de uma maneira mais simples. Ela não vai entender os termos técnicos da pesquisa. Mas ela entende o princípio da pesquisa. E isso precisa acontecer com qualquer coisa que você vai fazer. Ela vai atender as misturas, né? Lá no quinto ano, às vezes, que você vai trabalhar esses tipos de mistura, os solos, né? Porque os nutrientes, porque isso. Tudo isso é princípio de pesquisa. Então, qualquer experimento que você for fazer, ele tem que ter um princípio de pesquisa. Você pode dividir a turma, né? Eu fiz uma vez no quinto ano a gente estava aprendendo sobre fungos. Então, a gente foi para o laboratório, a gente ainda tinha aquele laboratório do Ciência em Foco, que talvez vocês ainda tenham aí nas escolas de vocês, aquele armário laranja, né? E aí a gente aprendeu a gente conseguiu, separei alguns materiais. É sempre bom quando você vai fazer um experimento, você testar em casa, gente, porque nem tudo dá certo. Não tente testar o experimento lá na hora, porque, é furada, isso pode dar errado. Então, teste o experimento em casa. É bom testar em casa antes de levar para as crianças. E se acontece errado também na escola, aí vai ver por que aconteceu errado. Também é um experimento, né? Pode acontecer errado. E aí a gente testou na escola, aí a gente foi testar os fungos no pão, né? Aí um coletou, né, e esfregou no chão. O outro coletor da saliva, o outro coletor do suor. E aí cada um foi anotando. O meu bolor ficou verde, o outro ficou de outra cor. E depois a gente foi pesquisar por que os bolores foram ficando de cores diferentes. Então, assim, tudo isso, e depois os grupos conversaram entre eles por que havia coloração diferente, mas isso com o quinto ano, né? Então, tudo adequado à idade, ao momento que nós estamos, né? Então, assim, eu não vou fazer isso com uma turminha de primeiro ano, uma de segundo ano. Então, o experimento cabe para cada etapa e de acordo com aquela habilidade, de acordo com o objetivo de aprendizagem que a criança está, né? Com o momento que a criança está. Mas a pesquisa científica é possível, sim, ser feita com eles. Eles gostam, eles amam, e assim, com os materiais que nós temos, às vezes a coisa mais simples de parar ali, né? Braços estendidos, vamos ver a rotação, né, do sol, assim. O sol vai mudando, você desenha. De hora em hora você vai lá e desenha a sombra. E vai virando, né? E aí você vai vendo, assim, a posição que a criança vai tendo, né? Vai rodando. Então, por que vai mudando a posição da sombra? Você está aprendendo o movimento da terra ali, com aquilo ali. Então, uma coisa simples. Você não precisa, às vezes, ter muito material. Você precisa do giz e levar a criança para fora, para o pátio. Então, é isso. Tá dizendo que tá meio embaçada a minha Ótimo. imagem. Deixa eu limpar aqui a minha tela, peraí. Será que Na melhorou? verdade, nós estamos com a conexão está ruim, professora. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou resumir aqui o que a professora falou, tá? Estamos aqui com Daniela Lobato, mestre em educação, falando sobre BNCC e dando dicas práticas em como que você pode se valer da BNCC para enriquecer as suas aulas. Muito interessante. Ela falou aqui, por exemplo, da importância de se intensificar a parceria com a família nesse período de isolamento social, de forma que as atividades sejam mais efetivas. Então, agora,
os destinatários das atividades não são apenas as crianças, mas também os seus pais. Então tem que envolver, eu gostei muito dessa dica, ela também destacou, né, a introdução da dança pela BNCC, né, essa ênfase na dança, destacou a importância da história e depois da ciência. Está aqui falando sobre como você pode fazer experimentos, né, como atividades de aplicação prática de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Olha só, a Denísia perguntou se essa live vai dar certificado. Gente, olha, essa live não vai dar certificado, vai ficar disponível aqui no nosso Instagram, mas a professora Daniela Lobato tem um minicurso grátis com esse assunto, tá? Que garante certificado. E também tem um curso completo de BNCC em parceria com a professora doutora Andréia Martinez. A Andréia Martinez foca na educação infantil, ao passo que a professora Daniela Lobato foca nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse curso é um grande sucesso na rede pedagógica e eu recomendo que você faça. Nós vamos fazer uma pausa aqui na live, porque nós estamos com um probleminha com a imagem da professora, mas voltamos em 2 minutos. Pode ser assim, professora? Pode sim. O seu áudio realmente está muito bom, não teve nenhum problema, nenhuma interrupção, mas realmente a imagem está com problema. Então a gente volta em 2 minutos. Olha, chame as suas amigas, chame os seus amigos para continuar participando desse bate-papo aqui com a gente. Eu fui ler aqui a mensagem do Antônio Carlos e misturei aqui as palavras, né? Ele falou que está embaçada a imagem. Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta e continua essa conversa aqui que está muito interessante. Muito obrigado por enquanto, Daniela. Daqui a pouquinho a gente se encontra aqui novamente. Tudo bem? Tá bom. Então tá, pessoal. Então daqui a pouco, 2 minutinhos, nós vamos